Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 7 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Antes, façamos a oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder ler mais uma vez a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, como está escrito em Efésios 4:12. Senhor, nós pedimos que todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, possam ser libertos, Pai, possam se converter, receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, vamos lá. Jeremias, capítulo 7. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra, Jeremias 7:1, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Jeremias 7:3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Jeremias 7:4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias 7:5. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, Jeremias 7:6. Se não oprimirdes se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Jeremias 7:7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Jeremias 7:8. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Jeremias 7:9. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Jeremias 7:10. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Jeremias 7:11. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Jeremias 7:12. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Jeremias 7:13. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Jeremias 7:14. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Jeremias 7:15. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Jeremias 7:16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias 7:17. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Jeremias 7:18. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada
rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Jeremias 7,19. Jeremias 7,19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Jeremias 7,20. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Jeremias 7,21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Jeremias 7,22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Jeremias 7,23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vos sereis o meu povo, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7,24. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Jeremias 7,25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Jeremias 7,26. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Jeremias 7,27. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Jeremias 7,28. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu, a verdade se arrancou da sua boca. Jeremias 7,29. Corta o cabelo da sua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Jeremias 7,30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Jeremias 7,31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Irnom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas o que nunca ordenei, nem se subiu ao coração. Misericórdia. Jeremias 7,32. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Jeremias 7,33. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Jeremias 7,34. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Jeremias 7, aí tem aqui alguns comentários. Vamos lá. Com relação ao primeiro versículo, o comentário é sobre o versículo 4. Diz assim, 7,4. Os falsos profetas enganavam o povo com a promessa de que Deus não permitiria a destruição do templo, sua habitação na terra. Essa ilusão foi reforçada pelo livramento miraculoso de Jerusalém durante o reinado de Ezequias e pela promessa de que Davi e seus descendentes reinariam para sempre. O próximo comentário está no versículo 12.
diz o seguinte: sob a liderança de Josué, o tabernáculo foi erguido em Siló, no território de Efraim, no Reino do Norte. Evidências arqueológicas indicam que Siló foi destruída pelos filisteus por volta de 1500. 7.15. O Reino do Norte foi exilado pelos assírios em 722 a.C. Quanto a Efraim, veja o quadro Termos relacionados ao reino dividido. Bem, a rainha dos céus é o 7.8. Era Astarte ou Star, a deusa sírio-babilônica do amor e da fertilidade, adorada em todo o Oriente. Seus ritos culturais incluíam o uso de uma pitada de incenso, um bolo de forma de mulher, lua crescente ou estrela ou uma libação. Ao que parece, essa deusa era adorada principalmente por mulheres. Mas é evidente que sua idolatria se espalhou por toda a terra, envolvendo não apenas suas adoradoras, mas famílias inteiras, incluindo as crianças. Agora, o 7.22 diz o seguinte: nem todos os sacrifícios são rejeitados. Um momentinho. Diz o seguinte, um momento. 7.22 é o comentário. Nem todos os sacrifícios são rejeitados, mas aqueles oferecidos sem arrependimento e obediência são fúteis. Agora um comentário com relação ao versículo 29. O corte dos cabelos era um sinal de lamentação. Os cabelos longos dos narizeus simbolizavam sua consagração a Deus. Judá havia abandonado sua consagração ao Senhor e podia ser vista se lamentando sobre os montes descalvados, onde havia cometido muitas de suas transgressões. O 7.31, o título do comentário é O Vale do Filho de Inom. Significa o Vale do Filho de Inom, ao sul de Jerusalém, era o local de culto a Moloque, o deus ao qual crianças eram oferecidas como sacrifício. Tofete, próximo à extremidade leste da região sul do Vale de Inom, era uma designação para o local onde se realizavam os sacrifícios de crianças. Os escribas hebreus costumavam traduzir esse termo como coisa vergonhosa devido às práticas abomináveis que ocorriam ali. Os altos eram usados para ritos pagãos desse tipo durante os reinados de Acás e Manassés. O sacrifício humano era estritamente proibido pela lei mosaica. O 7.32, o comentário é o seguinte: o vale onde Israel sacrificava seus filhos, Moloque, se tornaria o seu próprio cemitério, chamado de Vale da Matança, como julgamento por sua perversidade. Judá seria destruída pelo exército babilônico. E o último comentário se refere ao versículo 33. Diz o seguinte: este julgamento era uma das maldições decorrentes da quebra do concerto. Era uma abominação deixar um corpo insepto. Até mesmo o corpo dos criminosos era sepultado. Bem, então, fizemos a leitura desses dois momentos iniciais, onde nós fazemos a leitura do capítulo e a leitura dos comentários correspondentes ao capítulo, que se encontram no rodapé da Bíblia. Agora vamos partir para aquele terceiro momento, quando fazemos a leitura de uma devocional. Nós lemos, no último encontro, a devocional denominada natural e normal. Todas essas devocionais nesta Bíblia são de Elizabeth Georgia. São devocionais maravilhosas. Essa irmã, ela é muito inspirada. Foi muito, não sei se ela é uma pessoa que vive, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos ler hoje a reflexão que está na página 668. E o título é Quando Você é Ferida. Diz assim:
estava baseada em Salmos 77, 9. Então vamos ler aqui o Salmo 77, 9. O que é que ele diz? Diz assim: o Senhor, Deus esqueceu-se de ser compassivo? Na sua ira encerrou suas ternas misericórdias? Então diz assim: quando você é ferida, pensei que fôssemos envelhecer juntos. Onde foi que eu não entendi os sinais? O que foi que eu fiz? Quem sabe hoje você seja uma pessoa ferida. Pode estar chorando com essas palavras das Escrituras. Deus esqueceu-se de ser compassivo. Na sua ira encerrou suas ternas misericórdias. Salmo 77, 9, que nós vimos. Não se passa de um dia sequer sem que recebamos pelo menos um e-mail de uma mulher que foi ferida de muitas maneiras pelos outros. Então, ela deve dar atendimento assim, pastoral, psicológico, porque recebe e-mails. Então, sei em primeira mão que pessoas ferem pessoas. E até mesmo o povo de Deus fere pessoas. Os familiares ferem os membros da família. Essa lista segue em frente. Quando você luta com desespero, quando tudo parece perdido, ponha sua fé, que também foi dada por Deus, para trabalhar e confie no Senhor. Acredite nisso. Qualquer que seja o fardo que tenha de carregar, o Pai susterá hoje e todos os dias de sua vida. Amém, aleluia, glórias a Deus. E aqui foi uma pequena oração que ela faz. Né? Ela diz assim: Pai, minhas lágrimas continuam a verter. Luto por encontrar as palavras certas para orar. Segura-me, Senhor. Confio em Ti e em Tua bondade. Maravilhosa, né? Não é? Então, vamos agora partir para aquele último momento, quando nós fazemos a leitura de alguns hinos e corinhos da harpa avivada. E esses hinos, as letras estão aqui nessa Bíblia, e nós temos lido assim, periodicamente, três hinos, não é isso? Bem, então hoje nós vamos ler o de número 442, que o denominado, o título é Breve verei o bom Jesus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então, eu hei de receber de Cristo o galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus, livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão do além, donde virá. Assina PLN. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor, por Deus livre serei. Agora o 443. Larga o mundo. Pecador. Um convite te queremos dar. Um convite divino e consolador. Hoje queres a casa paternal voltar, onde Cristo te espera cheio de amor. Larga o mundo já, vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar. Tudo pronto está, que divina luz. Cristo hoje te convida para vir cear. Quando Cristo sofreu pregado lá na cruz, preparou para teu ser um divinal manjar. E agora te chama para a sua luz, pois tua alma faminta ele quer fartar. Larga o mundo já vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar. Tudo pronto está, que divina luz. Cristo hoje te convida a vir cear. Para vir cear.
Aceita o convite de Jesus. Te faz. Aceita o convite que Jesus te faz, que franqueia a entrada na mansão de luz. E o gozo divino que te satisfaz. Aceita o convite do Senhor Jesus. Larga o mundo, já vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar. Tudo pronto está, que divina luz. Cristo hoje te convida para vencer. Ai do que o convite santo recusar, e tiver por profano o sangue de Jesus. O banquete celeste não vai desfrutar. Quem despreza o convite feito lá na cruz. Assim na PLN. Larga o mundo já, vem após Jesus, o qual pode agora mesmo te salvar. Tudo pronto está, que divina luz. Cristo hoje te convida para vir cear. E o último que vamos ler hoje é o Escuta, Pobre Pecador. Esse é o 444. Diz assim: Escuta, pobre pecador, em Cristo há perdão. Aceita agora o Salvador, pois nele há salvação. Venha a Cristo sem tardança, receber perdão, e a vida da esperança fruirás então. Para redimir-te, o Redentor, seu sangue derramou. Na cruz, sofrendo grande dor, Jesus te resgatou. Venha a Cristo sem tardança, receber perdão, e a vida da esperança fruirás então. Caminho certo é Jesus, achamos nele paz. Caminho santo e de luz, que sempre satisfaz. Venha a Cristo sem tardança, receber perdão, e a vida da esperança fruirás então. Vem hoje, vem te entregar, deixando todo o mal. Deus quer agora te salvar, vem para a luz leal. Real, assina PLN. Vem a Cristo sem tardança, receber perdão, e a vida da esperança fruirás então. Bem, então encerramos assim a leitura das letras também, dos hinos e corinhos. Só nos resta agradecer ao Senhor por esse momento tão especial que nós conseguimos compartilhar agora, não é isso? Então vamos deixar mais uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ler a tua palavra. Pedimos, Senhor, que nesse dia de hoje, o Senhor traga paz à nossa nação brasileira, na política. Tome as rédeas também da violência, Pai, trazendo paz também no coração dos homens. Senhor, pedimos também pela proteção física, espiritual, emocional de nossos pastores e pastoras, amigos e amigas, de nossos familiares, todos eles, Pai. Nos guarda nesse dia de hoje, nos livra de todo mal. Pedimos também a nossa proteção individual. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. E que essa palavra, Senhor, ao cair no coração de alguém, seja como terra fértil. Porque uma vez o semeador saiu a semear sementes, e as sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram, caíram entre os pedregulhos, então não tinha terra fofa para que as raízes crescessem, se aprofundassem, crescessem. Outras caíram entre os espinhos, até germinaram, porque havia terra fértil, mas os espinhos a sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa, terra fértil, adubada, ensolarada, úmida, e então deram frutos, deram árvores maravilhosas. E cada árvore, cada fruto, deram árvores assim, 60 vezes mais frutos. Um fruto que foi plantado deu 100 frutos, muitos e muitos frutos, a partir de um único fruto. Esse semeador é Deus. E a palavra, as sementes, é a palavra de Deus. Então, que essa palavra que foi ministrada hoje aqui, ela possa cair em corações férteis, em corações onde ela possa criar raízes, crescer, se transformar em lindas oliveiras e dar muitos frutos. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. A tua palavra escrevi, guardada no meu coração,
para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Então, finalizamos a leitura do capítulo 7 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Muito obrigada. Meus dons e talentos estão para te servir.